Olá, meus amigos da Página 2, muito bom dia, um sábado muito especial. A PG2 sugere a todos, vamos beber um pouco de cultura, vamos falar um pouco de educação, vamos trazer aqui detalhes a respeito da educação do Vale do Itajaí. E nós viemos fazer uma locação hoje num lugar muito bacana, um lugar que conserva a história da imigração, não só de italianos, tem algumas coisinhas também de alemães da nossa região, num museu idealizado pelo professor José Tafner. E ele é o nosso convidado especial para essa entrevista tão importante que a Página 2 vai realizar a partir de agora, desejando que vocês tenham uma ótima receptividade do que vai ser dito aqui, porque nós vamos falar de algo muito importante, a educação. E nós viemos a Rio dos Cedros. Para quem não sabe, Rio dos Cedros, em 1961, emancipa-se como município. Antes disso, era chamada de Encruzilhada, depois Arrozeira. Mas tem uma história tão importante. Veja que deu-se a Rio dos Cedros o título de Fonte Cultural do Vale do Itajaí. Daqui emanaram educadores incríveis. E o Vale do Itajaí foi educado, digamos assim, por uma grande parcela de professores que nasceram aqui, na Rio dos Cedros, que hoje nós vamos, digamos, cantar em verso e prosa. E o nosso convidado especial para essa entrevista representa tudo isso. E hoje, ainda na ativa, aos 78 anos, eu tenho o prazer de dar o meu bom dia ao professor José Tafner. Muito bom dia, professor. Bom dia. Tudo bom? Mas, graças a Deus, até o momento, sim, né? Muito bom. Aos 78 anos, com essa vitalidade toda, escrevendo muito e ainda se preocupando com aquilo que ele apostou há alguns anos atrás, porque ele, além de professor, ele se torna um professor empreendedor. Veja que ele vai direto a buscar coisas importantes, não só para a região, transcendeu as fronteiras de Rio dos Cedros há muito tempo, do Vale do Itajaí há muito tempo. E foi um dos que inicia esse movimento de educação à distância, que hoje graçou de tal forma no Brasil, tem uma estrutura impressionante de alunos e de estruturas mesmo de faculdades espalhadas pelo Brasil todo. Isso começa com esse cidadão que acaba de receber uma comenda especial, um prêmio Tiradentes, mas tem tantos outros em seu currículo, ele até nem gosta muito de falar sobre isso. Mas nós vamos, dentro da medida do possível, enaltecer todo esse trabalho que foi construído pelo professor José Tafner. E não só ele, hein? Deram razão a esse título de fonte cultural do Vale do Itajaí outros educadores. Eu tenho, por exemplo, a satisfação de dizer que muitos professores meus vieram de Rio dos Cedros. Olha, eu quero falar além do Tafner, José Tafner, do Joaquim Floriani, do outro Floriano Valdir, do Alceu Longo, foi meu professor, Almerindo Branquer, tão conhecido no Vale do Itajaí, Gelindo Buzarello, José Pedron, Pedro Bertelli, mais recentemente, uma função importante na FURB, Leandro Longo, um outro professor sensacional, Dimas Longo, alguns que nós estamos citando, e pelo amor de Deus, se a gente esqueceu de algum, que as famílias relevem, até porque, às vezes, nem sempre a gente consegue resgatar todos esses que foram artífices da educação e que deram a Rio dos Cedros esse nome, que eu aqui quero fazer um apelo muito importante às autoridades constituídas do município, do prefeito ao vice dos vereadores. Por favor, resgatem essa frase, resgatem isso de novo, a fonte cultural do Vale do Itajaí, até porque isso não se perde, isso apenas foi esquecido, e sem razão, porque daqui sim emanaram grandes educadores. Bom, então esse é o tema que eu vou conversar com o professor José Tafner, e sabe o ambiente que nós escolhemos para essa locação? E eu quero agradecer muito a Marlene Tafner, que é filha, que fez toda essa ponte, intermediação, agradecer a Doralice Panini, que é responsável por esse setor, onde aqui mesmo funciona cultura e turismo, agradecer as outras pessoas que estão inseridas nesse contexto e que trabalham aqui. É o caso, por exemplo, da Heloísa Ropelato, é o caso da Giovana Borges de Lima Lenze, que são funcionárias. E esse museu atende, veja só, funciona de terça
a sexta-feira das 8 ao meio-dia, das 13h30 às 17 horas e aos sábados direto das 8 às 14 horas. Então, nós vamos fazer a locação, estamos aqui fazendo a locação do Museu da Imigração de Rio dos Cedros e região, uma obra em parceria do próprio professor José Tafner com a prefeitura, que cedeu o local, e ele construiu aqui um prédio monumental com investimento bastante importante, porque o prédio é de primeiríssima, e fez um tributo que eu achei muito importante a Hermínio e Clara Tafner, que são os seus pais. Professor Tafner, quanta história, né, para a gente contar aqui, e eu ainda não contei dos motivos da nossa entrevista, que são também os 20 anos da Uniaselv, que serão comemorados agora neste ano de 2019. Então é um prazer tê-lo aqui na página 2, queria muito falar um pouquinho dessa história. E qual é o seu conceito, para começar, do fato de Rio dos Cedros ter exportado a educação com nomes e com estruturas, com visão? Quanto a essa posição que você coloca, o problema é a tradição das famílias que aqui vieram, famílias italianas, todas elas com uma força, né, religiosa muito forte. E isso naturalmente causou justamente a ida de muitos jovens, que aqui não havia escolas, havia apenas escola primária, certo, a maioria delas até o terceiro ano apenas, para o seminário. Instigados naturalmente pelos padres, pelos missionários, pelas irmãs catequistas que aqui trabalhavam nessa região, principalmente, que eu me lembro aqui, que aqui logo abaixo aqui desse museu, era onde estava a escola, eu me lembro ainda do nome, Escolas Reunidas Irmã Maria Gueldener de Oliveira. Era o nome da escola aqui de Rio dos Cedros. De memória, hein? Obrigado. Mas tem algumas partes da vida da gente que a gente não esquece tão fácil. Claro. Mas com isso, naturalmente, foram para o seminário, estudaram, tinham um regime de vida muito sério e conseguiam naturalmente se projetar, né, dentro do próprio seminário, e depois, na hora que saíam do seminário, que nem todo mundo nasceu para ser padre, lógico, né? Aliás, esse é um perfil das famílias da época, que mandavam seus filhos não apenas para ser padres, mas aprimorar conhecimento, porque era uma fonte cultural muito forte, né? Porque isso vem também da tradição dos europeus, claro, que a educação é fundamental. Sim. Tanto assim que nós, de manhã, íamos para a escola, à tarde ia para a roça, para o trabalho, e à noite fazer os deveres. E, naturalmente, na minha época, menos havia ainda o pelotão de saúde. Sim. E nos fiscalizava quando chegávamos de manhã à escola. E eu sei que muitas vezes nos mandavam lavar o rosto e o nariz estava todo enfumaçado, né? Porque a gente de noite não havia luz elétrica, não havia televisão, não havia nada naquela época. Querosene. Então, a lamparina, que aqui no museu tem muitos exemplares ali, sim, e a base daquela luz de vela ali, ou de lamparina, é que a gente fazia os deveres de casa. Mas, além disso, naturalmente, há também, em função disso, aquelas virtudes especiais, né, que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós. Eu imaginei. De perseverança, de seriedade, de ética naquilo que se faz. Isso tudo na vida é fundamental, porque juntamente com isso vem também o desenvolvimento de habilidades, de competências, claro, porque a gente não se tornou dependente de tudo. Como hoje realmente eu vejo que a vivência das crianças hoje é um pouco diferente da nossa, quer dizer, eles precisam de um brinquedo, eles vão comprar o brinquedo, né? Na época... Naturalmente também aprendem. Na época a gente tinha que fabricar o próprio brinquedo, era diferente a situação. Isso. Mas eu acho que isso criou o espírito científico, por exemplo,
era mais aguçado, creio eu, ao menos, né? É uma opinião minha pessoal, Claro, naturalmente. claro. Mas era, por exemplo, eu me lembro que, como criança, 8 anos, creio que tinha os meus 8 anos, encontrei no Ribeirão, né? Pescando e pegando cascudo, né? Que passava ao redor da nossa casa, um ovo mais comprido. E naturalmente fiquei curioso com aquilo, peguei aquele ovo, levei para o rancho, no sótão do rancho ainda, tinha uma galinha chocando lá, eu coloquei lá para a galinha chocar aquele ovo para mim. Né? E eu ficava cuidando, naturalmente, para ver como é que, o que iria acontecer com aquilo. Né? E nasceram 2 marrequinhos, Olha só. grudados, né? Como é que chama isso? Tem uma terminologia, né? Hein? Tem um termo, não vou Tem um lembrar termo, também. mas grudados, então era um animalzinho só, mas 2 cabeças, né, asinhas dos lados, 4 patinhas. E, naturalmente, levei imediatamente para o meu pai para mostrar a novidade. Né? Mas trouxe de volta, o pai me pediu, vai, logo devolve lá para a porque ele vai morrer, senão está muito fresquinho ainda. Mas depois, fui lá 2 dias depois, ele já tinha falecido. Não podia, né? Não sobreviver resistiu, assim, né? não Mas sobreviveu. isso despertava, Mas né? para dizer que havia como a gente não tinha muitas informações e muitos equipamentos para se distrair, né? Nem televisão, nem rádio, nem nada. Então a gente procurava com mais afinco, eu diria, as coisas para se organizar, para crescer. Muito não é? importante. Professor, eu vou fazer um intervalo, Sim. mas é interessante essa conversa, né? Vocês vejam que daquele menino que à noite fazia as tarefas sob a luz da querosene, das lamparinas, e ficava esfumaçado, chega a ser o precursor do ensino à distância, utilizando toda a tecnologia hoje disponível no mundo, das mais modernas, mais avançadas, a linha top da tecnologia. Então, essa conversa vai render ainda, fazer um intervalo. Quero chamar a sua atenção, a gente está vivendo em Timbó o ano do Sesc Centenário. São 150 anos de uma história maravilhosa, na época incluía inclusive Rio dos Cedros até 1961, e Timbó tem uma série de festejos, alguns eventos muito importantes. E aí uma grande feira e exposição industrial. Timbó vai mostrar toda a sua potencialidade, é uma indústria muito forte, sedimentada em uma história muito bonita também. E por esse aspecto, queria até convidar a vocês, empresários, se alguém se disponibilizar a mostrar as suas coisas, que procure o departamento competente da Prefeitura. Timbó, uma cidade para todos. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Molas Marquete, conceito de qualidade e segurança. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Estamos voltando com a nossa entrevista. Hoje, professor José Tafner. Professor José, eu já na apresentação deixei claro algumas das suas façanhas, não só como professor, mas como um professor empreendedor. E nesse ano de 2019, nós vamos completar 20 anos da Uniaselv, que ele fez nascer com muito carinho, com muita dedicação, num momento até impensado para alguns. O senhor, falar em impensado, o senhor pensou que a Uniaselv fosse chegar nesse patamar, professor? Não. Eu me aposentei na FURB como reitor em 1995. Em 1995 e 96 houve a nova lei do ensino brasileiro, 93, lei número 93, 94/96, de 96. Tá. E naturalmente, como aposentado, aquela época, Ministério do Trabalho, simplesmente, eu achei que não ia conseguir sustentar os 4 filhos.
não é? Porque todos eles estudavam, todos não tinham emprego ainda, não tinha nada. Então, eu pensei, eu vou criar uma faculdade que tenha 500 alunos, mais ou menos, eu imaginava assim, e um salário adicional, eu também podia obter um salário adicional para poder dar conta de criar a família realmente naquilo que eu queria. O Maicon, a Marley e a Marilyn. E a Marilyn, que é síndrome de Down, não é? Então, criei essa faculdade, entrei com o projeto em 1997, junto ao MEC, não é? Fui procurar um espaço, corri esse vale todo para procurar um espaço adequado, principalmente Blumenau, Timbó. Acabei ficando em Indaial, que tive um grande apoio da prefeitura. Certo. Naquela época, Luiz Polidoro era o prefeito. E comecei. Né? Vieram as comissões, logo em 98, 99. 98 começou a chegar a algumas portaria inicial, depois de 99, e aí começamos a operar mesmo. Começamos a operar. E, naturalmente, é um crescimento de 500 alunos, foi início só. Pois é. Aquilo começou a crescer de tal forma que já em 2000 já não éramos mais faculdades independentes lá dentro do mesmo espaço. Éramos já faculdades integradas, que à época havia esse caminho. Depois, em 2004, já passamos para ser centro universitário, a única instituição do país que em 4 anos conseguiu o título de centro universitário. E, naturalmente, como centro universitário, logo entramos também com o pedido de ensino à distância, que eu tinha visitado algumas instituições na Europa, na Alemanha, inclusive na Universidade de Hagen, que já tinham ensino à distância, através de módulos que eram encaminhados aos alunos. Naquela época, até na própria Alemanha, era através do correio. Né? Olha só. Mas, naturalmente, estamos em outra época, né? Sim. Mas foi no início da década de 90, né? 1990, que eu fui visitar. E fiz muitos estudos também sobre isso e encaminhei o projeto para o ensino à distância. Inicialmente aqui em Santa Catarina, que havia uma legislação do Luiz Henrique da Silveira, na época governador, Certo. permitindo que qualquer instituição pudesse entrar com processo para cursos na área de educação. Isso foi para feito. formar professores. E, naturalmente, tive a aprovação do projeto total, mas depois houve interferência de outras instituições não privadas, né, de Santa Catarina, e atrapalharam todo o esquema. Digo, bom, já que não dá, eu vou para o MEC, vou pedir para o Ministério da Educação essa autorização. Aí encaminhei o projeto do Ministério da Educação. Em 2004, 2005, já conseguimos a portaria do Ministério da Educação. E ela ficou robusta a partir dali, então ficou. Toma esse corpo, né, professor? Sim, justamente. E aí, então, lançamos o primeiro vestibular final de 2005, né, o primeiro vestibular, e naturalmente esperávamos os 500 alunos também de ensino à distância, mas deu logo 5.000, não é? Só em Santa Catarina, e aí espalhamos para, no seguinte já deu 15.000 candidatos só em Santa Catarina e só na área de educação, só cursos da área de educação. Não é? E depois, não é? Começamos a invadir também em outros estados da federação e, naturalmente, em 2008, já com quase 40.000 estudantes, eu entreguei para os meus filhos. Certo. Quer dizer, vendi para eles, mas de pai para filho, né? Sim, sim. Mas tudo com papel passado e tudo direitinho. Eles trabalharam mais 4 anos e também venderam, tocaram adiante. Foram pressionados até por esse mercado comprador que é, né? É um mercado muito forte, Claro, né, claro. para comprar essa instituição, né? E realmente a Croton, né, se beneficiou bastante, só que ela teve também, em função do CAD do governo central, né, teve que vender a Unicelv. Pois é. E Trouxe aí, alguma tristeza o fato de sair da família? Trouxe alguma comoção ao senhor ou não? O senhor sentiu que cumpriu o seu papel? Eu cumpri o meu papel. Isso, né? Eu cumpri o meu papel. Acho que o mundo caminha dessa forma, né? Vai e volta, né? E você para lá, aumenta, diminui e assim por diante.
e naturalmente eu não senti mágoa em função disso. Ótimo. Eu fico até contente de saber que está crescendo. Professor, cada dia mais. Independente da venda ocorrida aqui, com as unidades daqui, o senhor, no entanto, vai para muito longe, vai ao estado do Pará, em Marabá, cria a sua a universidade lá também. Ainda tem negócios lá, não? Ainda tenho. Ainda estou lá em 3 cidades. Quer dizer, Marabá, que o senhor não parou ainda, é isso que eu queria descobrir. Paraupebas e Paragominas, só que naturalmente está em transição já. Tá certo. Já estou em transição, Tá certo. porque também não tenho mais essa força toda dessas viagens e coisas me atrapalham um bocado. Claro, me prejudicam um pouco, né? E me tornaram bastante cansado, porque lá também, como aqui também eu produzia todos os projetos, tudo para o MEC necessários. Então passava noites adentro Eu vejo que o senhor escreve muito, tem textos maravilhosos, depois eu até quero apresentar alguns deles aqui. O senhor sempre foi de produção. Fui, sempre. E lá em Marabá, também no sudeste do Pará, também foi assim, porque não havia um ambiente universitário nenhum lá. Imagina. Foi a primeira escola de ensino superior particular de Marabá. Tinha uma extensão apenas da Universidade Federal e uma da Universidade Estadual, mas muito pequeninhas, poucos alunos e poucos cursos. Professor, daquela semente, daquele ovo que o senhor achou lá, Sim. quantos alunos tem essa estrutura hoje? O senhor tem uma ideia? A Uniaselv me falaram que está em mais de 200 mil estudantes. 200 mil estudantes. E mais No Marabá, Brasil inteiro. mais aquilo Bom, lá? Marabá, eu consegui também Marabá ser centro universitário já, e eu ensino à distância, só que não tive tempo de implantar. Tá certo. Porque foi tudo ano passado, final do ano praticamente, e naturalmente entrou Mudança de essa governo, negociação claro, aí. né? Agora, isso aí expande muito mais esse número, então. Ou seja, daquele princípio aqui até agora, a gente tem um número Lá também. impressionante de estudantes, vai. direta e indiretamente envolvidos, né? Eu já formei lá nesses 10 anos, estamos lá 11 anos, já formei mais de 2.000 profissionais na área da saúde, na área das engenharias, na área das ciências sociais aplicadas. Professor, né? eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Há questionamento sobre o ensino à distância e a qualidade do ensino à distância. O senhor, como é quase um pai da matéria aqui, trazendo a coisa para o âmbito de Santa Catarina e do Brasil, qual é a sua avaliação do ensino à distância? Por favor, professor. A minha opinião pessoal, realmente, houve uma abertura muito grande para isso e, naturalmente, se tornou um caminho muito fácil para empresas não educacionais, empresas comerciais e não empresas educacionais. Essa é a mágoa, vamos dizer assim, que eu tenho de ter aberto esse caminho, porque se criou realmente, eu vejo nesse Brasil inteiro, assim, né? Porque quando eu criei a Uniaselv e a Selv naquela época, lá no início, era o seguinte, área de educação, e sempre com um professor, com orientação, né, de livros e de um manual de estudo e assim por diante. Então, havia aula normal, não havia aula todos os dias da semana, Certo. mas havia aula, realmente, a obrigatoriedade de um dia presencial de 4 horas com presença obrigatória e tudo, com presença obrigatória. Então, nesses termos, era um avanço em termos daquilo que o MEC ditava como diretrizes da educação nacional. O MEC não, o Conselho Nacional de Educação. E o MEC, infelizmente, como executor, cerceou muito esses princípios gerais da educação que estavam em voga em todo mundo, já desde a década de 1990 e depois em 2000, não é? E o Conselho Nacional de Educação ele direcionava nessa linha, quer dizer, quanto menos tempo na sala de aula, melhor, mais na atividade. Por quê? Porque vem o nosso primeiro princípio, né? Não basta saber, é preciso saber fazer. Ótimo. Quer dizer, mas isso, todos eles pregaram isso através da história. Entendi. Todos os grandes cientistas pregaram isso. Sim, verdade. Claro. Porque se aprende fazendo, não é apenas escutando. Aliás, as pesquisas revelam muito claramente isso, que a pessoa só escutando, entra na sala de aula às 7 horas, sai às 9h30 ou 10 horas, que seja, só escutando, sentado lá, não é? Nem sei se é Trazendo o estresse de um dia de trabalho, sim, muitas vezes. Justamente. Então,
em questão de 15 dias, ele não guarda mais nada, a não ser talvez 5 minutos, 5 pontos, a coisa semelhante, mas não consegue. Então é preciso fazer, aprender fazendo. Aprender fazendo, que é a definição do conhecimento moderno. Entendi. Não basta saber, é preciso saber fazer. Muito bom. Aliás, um lema que é do Leonardo da Vinci, que era, já que estamos em terra de italianos, dalla mente alle mani, dizer, da mente às mãos. As mãos. Esse era o lema. O senhor gosta de fazer frases, né? Eu captei em algum lugar que eu li algo sobre o senhor. Eu nunca digo nunca. O senhor... Não, mas esse é um princípio científico, né? Nunca se pode usar todos, nunca, jamais, sempre. Não existe isso. No mundo moderno não existe. Todos não, sempre há exceções, né? Nunca não, calma lá. Sabe o que acontece, assim por diante. Sabe o que o senhor foi agora, nesse minuto, nesse instante que passou? O senhor foi o velho professor Tafner. O antigo, Obrigado. O velho é uma questão de carinho. Sim. Foi o professor ministrando ensinamentos. E eu fiquei aqui na condição de um aluno, agora ouvindo rapidamente a sua exposição sobre o peso dessas frases, do nunca, do sempre, que não existem, na verdade. Não existe. Isso é o erro grave que se comete na ciência, na escola, né? Professor, justamente. Quando a gente enaltece Rio dos Cedros, voltando ao âmago da nossa entrevista aqui, e quando eu falo em nome de Joaquim Floriano e Valdir Floriano, Alceu Longo, Almerindo Branquer, Gelindo Buzarello, José Pedrão, Pedro Bertelli, Leandro Longo, Dimas Longo, esse pessoal aqui fez estragos, né? No bom sentido, né? Foram bons educadores, né, professor? Foram. Eles são sempre lembrados, né? E quem é que o senhor lembra como educador? Seu educador? Meu educador? Quem é que o senhor lembra? A congregação religiosa, os salesianos. Os salesianos. Sim. Não me deram o conhecimento necessário. Conhecimento estou colocando em termos de ciência, em termos... Por quê? Porque também tínhamos muitas matérias direcionadas realmente ao aspecto religioso. Certo. Né? Mas, principalmente, a dedicação, a vontade, o comportamento, a ética, o comprometimento com aquilo que é solicitado, principalmente. O senhor norteou a sua vida com esses princípios, sim, com esses valores? Com esses valores. E desenvolvimento de competências, e habilidades. Então, eu me lembro que eu era lá em Lorena, por exemplo, eu era ainda estudante, vamos dizer, sim. Mas eu com o Zenzo, olha que aqui, nem aqui... Zenzo para alguns, Gadanho para outros. Mas o Zenzo, eu roçava todo o campo de futebol com o Zenzo. Limpava, deixava lisinho para o nosso futebol. Olha só. Campo inteiro, não tínhamos máquinas e coisas naquela época, com o Zenzo. Todo o campo de futebol. Isso era força de vontade. Era uma força de vontade e também aprender, né? Porque o Zenzo, não é todo mundo que sabe usar um Zenzo adequadamente num gramado. Pode usar numa roseira, coisa semelhante, num riacho. Num gramado. Mas num gramado que tem que deixar lisinho, assim, então é difícil. No passado existiam exímios, né? É desenvolvendo essas habilidades. Então, o Dom Bosco falava muito no factotum, né? O indivíduo tem que saber fazer de tudo um pouco, né? Tem que saber fazer de tudo. Tudo não dá, mas muita coisa. O europeu traz de casa e da escola essa coisa, né? Sim, justamente. De fazer de tudo praticamente. Tem que ajudar em todos os lugares. Falta lavador de prato, então vou lá ajudar a lavar prato. Por que não? Qual é o problema? Não diminui em nada a gente, né? Certo? Ou capinar, ou arrumar uma coisa. Qualquer serviço que há necessidade de ser feita, e há necessidade de ajudar alguém que está fazendo aquele serviço. Não é? O que está representando o avanço da idade para o senhor? O senhor briga com o tempo ou não? Não estou brigando com o tempo ainda, né? Naturalmente, eu tenho comigo o seguinte, que a idade está me trazendo para o caminho de buscar ser mais... vamos dizer assim, útil, mais útil para
a comunidade onde estou inserido. Ah, que bonito isso. Não é? Deixa eu parar, professor. Então, por professor. exemplo, vou só dar um exemplo. Esse museu. Professor, mas se eu vou gastar todo esse dinheiro aqui para fazer esse museu, eu digo, com satisfação. Isso para mim é muito mais do que ter esse dinheiro no banco ou coisa semelhante. Eu queria deixar esse assunto para o nosso próximo segmento. Por isso tá, que eu digo, então, vamos parar, ok. que eu quero falar especificamente disso, que eu acho realmente sensacional. Mostrar para a comunidade, para quem está ouvindo a Página 2, assistindo no Facebook essa transmissão, a potencialidade desse museu, desse trabalho feito aqui de garimpagem de peças que retratam a história, a cultura, os ensinamentos da época. A gente vai mostrar daqui a pouquinho na sequência dessa nossa programação. Eu estou entrevistando hoje aqui na Página 2 o professor José Tafner, um dos baluartes da educação do Vale do Itajaí, um dos precursores do ensino à distância no Brasil, e hoje até a gente quer deixar isso bem claro, depois dos 20 anos da Uniaselv, que está se comemorando hoje, é quem fundou a Uniaselv, que está aí hoje com toda essa sua potência. Então vamos daqui a pouquinho continuar essa conversa maravilhosa com o professor Tafner. Quero chamar a sua atenção para um detalhe importante. Olha, nós temos algumas mudanças aqui na nossa região ocorrendo em relação ao lixo, ao tratamento. Há um foco muito grande no aproveitamento do lixo, transformado em energia, transformado em outros subprodutos, e tudo isso emana de um trabalho que envolve as entidades e o cidadão. Queria chamar a sua atenção, e essa aqui é uma mensagem do SAMAI de Timbó, que diz o seguinte, separe o lixo. Esse pequeno gesto é de uma grandiosidade que vocês não acreditam. O próprio SAMAI, outro dia, arrecadou num leilão R$500 mil em razão daquilo que você separou na sua casa. Esse material é vendido e você preserva, poupa a natureza de alguma forma. Essa situação, essa simbiose é muito interessante. Faça a sua parte, separe o lixo e pratique cidadania. Uma mensagem do SAMAI de Timbó. Bork, cerveja artesanal de verdade. A pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Unimed. Quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale. Maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonet, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonet.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. Instituto Vidas, excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Cluque Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. CDI Monte Verde, método Montessori de aprendizado. Muito amor e segurança para o seu filho. Estou voltando rapidinho, né? Estamos de volta aqui na Página 2, nesse sábado, ouvindo o professor José Tafner. Eu tenho muito orgulho de poder entrevistá-lo, já fiz algumas entrevistas com ele, mas é sempre bom. A gente vem beber um pouco do seu conhecimento e viemos hoje na fonte cultural do Vale do Itajaí, que é a nossa querida Rio dos Cedros, fazer essa locação no museu que ele fez um tributo aos seus pais e homenageia, de certa forma, todas as famílias que migraram aqui, porque aqui tem um pouquinho de cada um e tem muita coisa da história. Isso aqui é bacana. Professor, a gente estava falando então, eu perguntei assim, uma pergunta meio pesada, se o senhor briga com a idade, e eu vejo que o senhor escreveu num editorial da Unicelmar, que é lá a sua universidade de Marabá, algo que eu encontrei aqui é muito rico. Diz assim, prezados acadêmicos, encontrei esses dias um artigo intitulado Tô Idoso. É evidente que não me julgo jovem em termos físicos, mas mentalmente aceito de coração os meus cabelos brancos. Eu achei maravilhosa essa colocação. Então isso quer dizer que definitivamente o senhor não briga com a idade, certo? Não, de jeito nenhum.
eu gostaria de fazer uma pequena ressalva em relação àquilo que falei sobre ensino à distância. Porque nós temos os princípios nossos. Uma instituição ela sobrevive se tiver princípios, né? E nós temos os princípios desde a Uniaselv, desde a Selvi, né? Que era o primeiro, já coloquei, não basta saber, precisa saber fazer. Segunda, cada um tem que construir a sua história, né? Tirado justamente da música do Almir Sater e do Renato Teixeira. Muito legal, não é? Cada um tem que fazer a sua história. E o terceiro, formação de empreendedores. Eu sempre digo, um varredor de rua tem que ser empreendedor, tem que bolar uma vassoura que realmente lhe traga mais produtividade, menos esforço físico, não é? E mais rendimento. Não é? Então, em todas as áreas temos que ser empreendedores. E o quarto, a negociação constante. Na Selvi, na Uniaselv e lá em Marabá, não há nenhum processo de aluno ou de professor dentro das gavetas, né, dessa instituição, dessas instituições. Não há. Não há, porque tudo tem que ser resolvido com o professor, se não der com o professor, até o coordenador do curso, e acabou. É assim. Ali termina. Muito Só bom. em casos excepcionais que vai lá para o presidente. Então, não se perde tempo nas comissões, né, da área de educação, por exemplo, da área administrativa e da parte política, em análise de processos. Não se perde tempo. Né? Vamos voltar agora a uma questão importante. O senhor dizia há pouco que, nesse momento da sua vida, o senhor manifestou o interesse de querer ser mais útil à sociedade, à comunidade onde o senhor viveu. E eu vejo que aqui esse museu é onde o senhor nasceu, na verdade. Sim. Esse museu, que sentido ele tem? Que objetivo o senhor teve ao idealizá-lo, professor? Porque é um prédio muito moderno, seguindo padrões aqui internacionais, eu estou vendo aqui, é muito claro tudo. E aqui o prédio não rouba a cena das antiguidades que estão expostas. Isso é um ponto que conta muito. Me fale um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, era tentar refazer a minha infância. Né? Primeiro ponto básico. Que legal. Né? É tornar isso aqui uma vivência, um retrocesso à minha infância, a minha vivência aqui até os 12 anos. Não é? Depois, naturalmente, fui para o seminário. Sim. Mas eu queria refazer isto. Né? Então, esse é o primeiro objetivo maior que eu tinha. Não é? E realmente isso me traz a minha infância. Ficou do jeito que o senhor queria? Ficou. O senhor resgatou aquilo que queria? Tem muita coisa aqui dentro nesse museu. Nós vamos mostrando tudo. Que nós, algumas coisas ganhamos, outras coisas nós fomos atrás buscar, outras coisas até nós compramos algumas coisas, mas pouca coisa. Não é? E esperamos que realmente isso se amplie, né? Se amplie com a doação de peças que eu sei que muitos têm em casa, dos avós, ou coisa semelhante, e que se adaptam a esse museu. Muito bom. Segundo ponto é também em termos de procurar transmitir essa cultura, né, aos jovens que hoje militam nas escolas, aos visitantes e assim por diante, porque isso é fundamental. Sim. Isso é fundamental porque essas peças, elas transmitem também transmitem a criatividade que havia, transmitem a cultura, como eram feitas as coisas, assim por diante. Então, era uma cultura de sobrevivência, era duro, né? Justamente, mas para o pessoal também aprender que é com dificuldade que a gente, ou quando a gente está em dificuldades, que a gente consegue sobreviver, consegue superar, porque a dedicação se torna mais firme em cima daquilo que a gente quer conquistar, embora não tenha as condições necessárias. Mas com isso você realmente cresce. Claro. Cresce, começa a ser mais criativo, começa a ser mais inventivo. Isso é fundamental, né? Principalmente para a nossa juventude de hoje. Claro. E em terceiro lugar também tem o problema de mostrar também que nem tudo caiu do céu. Né? Então, os nossos antepassados, no caso meu pai, minha mãe, né? Eles não nasceram, não foram criados, né,
em lençóis de seda, né? Então, realmente isso é fundamental também, essa lição que o museu, que essas peças nos trazem das dificuldades pelas quais os nossos antepassados passaram. E devemos lembrar disso. E essa juventude, essa criançada de hoje precisa ter essa compreensão de respeito à sua genealogia. Quando o senhor faz um tributo aos seus pais, é em agradecimento, é entendendo que foi tão difícil para eles. Justamente. Quantos irmãos vocês eram na família? Geralmente os italianos eram uma penca, como se diz. Uma penca, sim. Éramos em 12 irmãos, né? Entre não deu duas outra. mulheres, 10, justamente. Mas, graças a Deus, né? Meus pais conseguiram realmente criar, né? E sustentar essa família grande. Mesmo a mãe faleceu em 58, o mais novo tinha 1 ano e 2 meses. Nossa. Aí ficou só meu pai. Aí teve a minha irmã mais velha e mais a minha avó, etc., todos ajudando. Em 68 já faleceu meu pai, também com 61 anos, né? E dali para não havia nenhum casado na família. Eu era o mais velho de homens, né? Eu era o mais velho, com 16 anos, né? 16 não, já 18 anos, né? Nossa, quase 18 anos, que história é essa? E dali para frente, então, a minha irmã ficou aqui com os menores, né? E eu levei os outros maiores para Blumenau, que já dava aula no Pedro Vocês II, construíram uma Santo nova Antônio. forma de família, Justamente. né? E aí, Irmãos então, cuidando dos mais novos. justamente. Então, e aí começou toda a história realmente de luta. E hoje, graças a Deus, todos eles bem encaminhados, todos eles. O senhor acha bem que o senhor ganha uma série de comendas, de títulos, enfim, tem o reconhecimento hoje da sociedade. Isso é um presente na sua avaliação ao que foi feito? É um reconhecimento? Talvez um reconhecimento, talvez a maneira de ser também, né? Porque eu, sinceramente, digo para todos também, às vezes a Veranda até briga comigo, tu aparenta muita humildade, não é? Não valoriza tudo que você fez. Não valoriza. O senhor não gosta de falar de si mesmo, né? Não gosto de falar de mim mesmo e mais do que isso. Eu acho que o meu prêmio é aquilo que realizo e não essas homenagens e coisas, mas se bem que eu aceito elas também. Dona Verônica, ele tá atendendo um pouco a senhora hoje aqui. A Dona Verônica é sua companheira, grande companheira, né? Sim. Legal. Mas, para dizer que realmente eu me contento com a produção do meu trabalho, né? Fico feliz com qualquer bem que eu possa causar a um aluno, a um estudante, a uma pessoa que convive comigo. Nossa, acabei levantando a cabeça para pensar e encontrei um vidro, uma embalagem de vidro do leite Frigor, e a gente bebia isso quando criança lá em Blumenau. Impressionante. Depois o Tiano mostra um pouco essas imagens. Mas olha só, professor, o senhor disse agora há pouco que está se sentindo nesse momento com uma vontade de ser útil à sua comunidade. O senhor está se tornando um filantropo ou não? Não, nada disso. Não, nada disso. Mas eu quero acrescentar. O senhor não só construiu um museu aqui em Rio dos Cedros para reverenciar a história, a saga dos imigrantes e as dificuldades da época, mas também soube construir uma creche em Dayal. O que é isso? É um presente à cidade? O que é isso? Isso é um reconhecimento à própria cidade que me acolheu inicialmente. Né? Ótimo. Porque realmente tive muito apoio, muita aceitação da comunidade. Não é? Então, eu tenho a grata satisfação de ter feito aquilo para aquela comunidade, beneficiando uma porção de crianças desde os 3 dias de vida até os 6 anos. Lá fiz com bastante carinho, com um projeto muito bem feito, não é? Aquela creche lá em Dayal. E Marabá, embora tenha criado já como ensino superior, mas foi a mesma coisa. Eu fui chamado lá para resolver o problema de uma instituição que estava sendo apedrejada. Foi com a mesma emoção? Pelo Ministério Público e pela Justiça, que ela não apresentava que tinha realmente autorização, nem portarias, nem nada referente àquilo que estava
fazendo. Então veio um advogado um dia na minha casa aqui em Marabá, aqui em Gravatá, né? E me encontrou ali. Naturalmente eu fiquei extasiado diante da... Não, me mandaram procurar o senhor, que o senhor é capaz de resolver o nosso problema. Olha, lá em Marabá. Assim que o senhor foi parar no Pará, então... Aí eu fui para o Pará. Aí ele me prometeu, etc. Não, eu vou lá, não tem problema. Deu passagem para mim, para minha esposa, para a Verônica, né? E fomos, então, 2 meses depois, fomos para lá. Falei, não vou agora. Aí fui pesquisar realmente toda aquela situação, daquela instituição e outras que existiam na região, em Marabá, e fomos lá, comunicamos e fomos para Marabá. Não conhecia ninguém, não tenho parente lá. Faz quantos anos isso? Faz quantos anos isso? 2005. Mas agora, recente? 2005, bem recente. Aí que ia lá, cheguei lá, eu tive que dizer para os alunos, né? Expliquei o que é uma faculdade, o que é necessário para ela funcionar direito, porque eu sabia qual era o problema. Então, eu falei, e vocês infelizmente estão perdendo tempo e dinheiro aqui. Aquilo começou já, mais um aventureiro na nossa terra aqui, né? E eu naturalmente quieto, né? Mas tudo bem. Saímos e veio embora. Havia outra faculdade também, essa era Izemar chamada, e havia outra FESUMA. Essa Izemar pagava 30% do que arrecadava lá para o Ceará, para uma instituição lá. Sim. Que também não tinha nenhum papel no MEC, nem nada, não era instituição, era... Não é? Mas o senhor botou ordem na casa lá? Ali o problema é o seguinte, 2 meses depois fui chamado para uma audiência pública, e nessa audiência pública presidia aquela audiência pública a juíza do fórum lá, diretor do fórum. E ela me deu a palavra. Quando terminei de falar, explicando tudo isso naturalmente, ela chamou a polícia e mandou fechar as 2 faculdades lá. Uma com 600 alunos, a Izemar, a outra com quase 1000 alunos. Não é? Porque não tinha um documento adequado para funcionar, não tinha nada, não tinha uma portaria. Era muito comum naquele interior todo do Pará, porque não havia, não havia nada lá. Bem, mas terminando aquela audiência, ela falou o seguinte, e qual é a solução para essa juventude? O que nós vamos fazer com essa gente toda aqui? Digo, bom, tem uma alternativa que a lei nos permite, se tiver uma instituição séria aqui, naturalmente dentro da lei, ela pode chamar esses alunos que prestem exames, e se forem aprovados naquelas disciplinas que eles forem aprovados, eles se matriculam dentro da instituição e não precisa frequentar essas disciplinas. Tá. Bom, aí eu falei para ela, mas só que aqui, infelizmente, não existe nenhuma faculdade particular, nenhuma. Não, tem essas 2, mas a senhora acabou de fechar, os meus são totalmente irregulares. Então você vai dar conta, já que existe uma brecha da lei, você vai criar uma faculdade, vai dizer, pelo menos dessa gente. Foi assim, aí. quase uma intimação? Sim, uma intimação. E eu topei a parada. Saí dali, fui atrás de um galpão para... Quer dizer, com o mesmo ímpeto de quando criou aqui a Unicel? Mesma coisa. Fui atrás primeiro de um galpão ou coisa semelhante, como fiz aqui em Dayal. E hoje a gente até pode mostrar fotos da faculdade lá do Pará. A nova sede, né? Que são impressionantes, que depois vou pedir para o Tiano até aproximar um pouco essas imagens. Uma coisa muito bonita. Professor, eu vou fazer mais um intervalo, o nosso último intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta então com a parte final dessa entrevista. Eu estou muito encantado com tudo que a gente está fazendo aqui, ouvindo do professor José Tafner, aos 78 anos, nos dando aqui detalhes, nos dando aulas de conhecimento. E é tão bom beber da sabedoria de quem sabe mesmo, né? Então, já voltamos então. Quero lembrar mais uma vez, nós temos em Timbó a adoção agora recentemente de parte da Secretaria de Saúde de um horário estendido ao trabalhador. Além das unidades de saúde dos bairros e além do pronto-socorro junto ao Hospital Oasi, agora Timbó também disponibiliza médicos entre 17 e 22 horas ou 21 horas, no sentido de atender a enorme demanda do final do dia, que sempre ocorre. As pessoas procuram pronto-socorro indevidamente. Agora não, esses casos são também solucionados na policlínica. É uma grande conquista para a saúde do timboense. Timbó é uma cidade para todos. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil.
De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. Estamos voltando à última parte, uma entrevista que eu não gostaria de acabar não. O professor Tafner está com ele, é um prazer muito grande. É um conhecedor profundo da educação e dos seus métodos, dos seus caminhos. E por esse aspecto é a nossa principal atração neste sábado. Professor, a gente pode estabelecer paralelos ou é muito difícil de falar do professor atual, do professor de antigamente, do aluno de antigamente e do aluno da atualidade? Como é que o senhor analisa essa evolução de tudo isso, o desenvolvimento humano, enfim? O problema está justamente nas diretrizes da educação nacional. Porque em todas as avaliações internacionais do ensino superior, tanto do ensino primário como do ensino fundamental e do ensino superior, do ensino médio e do ensino superior, o Brasil não está bem. O Brasil está... O senhor admite que não está bem o Brasil nesse aspecto? Não, porque as pesquisas revelam isso, não tem o que discutir isso, né? Ocorre que nós estamos ainda dentro da educação tradicional, industrial, da Revolução Industrial estamos engessados ainda nesse tempo. Né? Olha de só. 1700. Claro. Né? Então, esse aqui é o problema nosso. Estamos engessados. Enquanto que os outros países já partiram na década de... Já a Inglaterra, no ano 40 já fez uma grande revolução. Justamente. Mas nos demais países, da década de 90, 1990 em diante. E nós não? E em 2000, o Conselho Nacional, que havia surgido há pouco, ele ditou as regras. Quanto menos tempo na sala de aula, mais prática, mais desenvolvimento de habilidade, de competência, assim por diante. Só que o MEC, infelizmente, como órgão executivo, deixa a desejar. Ele deixou a desejar porque começou a associar todos os caminhos, né? Muita lei, muita norma. Eu trabalho na educação, esse ano que passou, acho que eu recebia, em média, e ainda recebo, né? Bem no meio e meio, 10, 15 e-mails de novas normas, novas portarias, etc. Por dia. Então é uma bagunça generalizada. Isso também assim. me deixou cansado, né? Para eu tentar me desfazer também dessa área de educação, vamos dizer assim, direto, né? Como empresário. O senhor disse há pouco que não tem problema com a idade, os cabelos brancos, não há problema algum. Um pouquinho com a memória que às vezes me escapam algumas palavras. Também não tem esse problema, meus cabelos brancos, mas sim. Enfim. Mas o senhor disse que lhe falta vitalidade. Se o senhor tivesse vitalidade, pudesse voltar no tempo, que tipo de educação a gente teria então? Aquela que eu estava programando aqui. Se você for olhar isso aqui, se eu lhe fizer... Vou olhar. Olha aqui. Eu estou desde 2006 trabalhando com os alunos. Não tinha mais carteirinha dentro das salas de aula, só mesas de trabalho. É da idade da pedra. Metodologias ativas, é reversão total. O centro da sala de aula é o aluno e não o professor. Certo? Só isto. Esse é o modelo mas através finlandês, de né? treinamento. É o modelo finlandês que está graçando agora. Mas que está graçando em todo. Mas graças ao Brasil está acordando também, está começando, tem muitos grupos trabalhando nessa linha. Eu, desde 2016, que levei para Marabá e para Paragominas e para Opebas, professores que tiveram escola nos Estados Unidos e outros países, falando sobre isso, sobre a nova metodologia. Eu estava preparado, inclusive estruturalmente,
Não é mais carteirinha. Não é mais carteirinha. A minha paixão. Muito bom. Uma receita que o senhor deixa... A empresa que está adquirindo esse conjunto de instituições lá do sul. Não vai utilizar isso? Não vai utilizar isso. Já mandou tirar as mesas e botar novamente as carteirinhas. O senhor lamenta isso, então? Lamento isso, mas... Fazer o quê? Eu vou fazer o quê, né? Foi feito porque eu não negociei pessoalmente. Isso tem uma equipe que negocia essas coisas e eu dou carta branca para eles negociar e aconteceu e acabou. Então, fazer o quê? Eu só lamento, mas eles vão ter que voltar para esse lugar, porque aqui é que o aluno aprende primeiro a estudar, porque ele não vai chegar num grupo desse sem saber nada do assunto. Lógico, ele vai ter que, o professor já dita através dos seus planos de ensino, não é? Aprender a fazer. Em segundo lugar, ele vai aprender a escutar também a ideia dos outros. Claro, não é? Compartilha-se, né? Compartilha-se. Em terceiro lugar, ele vai ter a delicadeza também, não é? De entender as dificuldades dos demais colegas e ajudá-los, não é? Então, isso se torna realmente um foco de conhecimento, de transmissão de ideias. Ainda queria uma opinião sua a respeito da formação de professores no Brasil. Estamos começando nessa linha. O MEC tentou fazer com o ensino médio, não é? Só que não treinou os professores. Pois é, por isso que eu fiz a pergunta. A ideia do ensino médio, né, que o indivíduo vai escolher a sua carreira. Lógico, aqui no ensino superior, já em muitas universidades europeias, acontece que o indivíduo faz vestibular, tudo junto. Não é? Ele vai, depois que ele faz vestibular, chega lá o professor diz, quem é que gosta de música aqui? Quem é que fazer da área de música? Levanta lá, bom, vocês vão me esperar lá fora, lá na outra sala. Vão lá na outra sala, violão, piano, canto e assim por diante. Cada um vai desenvolver, então vamos fazer, primeiro vai fazer um currículo, aí que vão fazer currículo para aqueles alunos básicos que sirvam para qualquer músico, claro, em qualquer setor. Depois, cada um vai fazer a sua parte. Claro, e vai ter um orientador. O professor vai ficar isso apenas para orientar e obrigá-lo a estudar. Então isso está então mudando, ele vai ser feliz, claro, tocando violão. Vai tocar num bar, vai tocar num conjunto, não é? Ele vai ser feliz porque ele está desenvolvendo, ele está fazendo aquilo que ele gosta. Importante. E não adianta você pensar em fazer alguma coisa que você não gosta. Muito importante. Não dá. Professor... É seguir a natureza das coisas. Agora, isso vai ser o caminho da educação. Agora há pouco uma professora brasileira teve uma projeção mundial e quase ganha um prêmio mundial como melhor professora por interagir com seus alunos. Justamente, é isso que o senhor sugere, então? Essas são as mudanças, então? Essas são as mudanças. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Foi muito bom ouvi-lo. E, acima de tudo, como eu já disse aqui, bom beber da sabedoria do professor Tafner. É muito legal mesmo conhecer de perto ele, que é uma sumidade na educação do Vale do Itajaí, agora do Brasil. Ele não gosta muito dessas coisas de confetes, né? Mas é preciso reconhecer que há um trabalho belíssimo feito e o fruto disso é o crescimento daquilo que ele apostou, da sua visão há 20 anos atrás em relação à CELV, que virou UniaCELV e que tem mais de 200 mil alunos hoje. É a sua visão de implantar o ensino à distância, de uma certa forma, ainda à época com a parte presencial sendo exigida. É a sua função de resgatar histórias, como esse museu aqui, onde ele faz um tributo aos pais e nada mais justo. Eu tenho certeza que ele tributa também todos os pais dos outros riocedrenses, todos os avós dos outros riocedrenses, rodeienses, pessoas inclusive de Timbó e da região aqui. Uma homenagem à força da época, aos equipamentos rústicos que fizeram com que todos fossem alimentados, que todos fossem educados, que todos, enfim, pudessem vir, porque era uma luta contra a sobrevivência mesmo, em relação à sobrevivência. Então, é muito bacana estar diante do senhor. Eu fico muito grato, desejo toda sorte, saúde e que o senhor continue escrevendo e nos presenteando com textos maravilhosos e com ensinamentos, professor. Eu agradeço, mas quero ainda fazer aquela retificação. Por favor. Ensino à distância. Os nossos princípios de ação, o primeiro princípio é quanto mais cultura, melhor. Quanto mais cultura, melhor. Embora não seja
o suprassumo, nem o ideal, não é? Mas qualquer atividade que leve a divulgar ou fazer com que alguém aprenda alguma coisa a mais do que ele sabe, isso é fundamental. Quanto mais cultura, melhor. Para o crescimento de um país, para o desenvolvimento de um país. Quanto mais cultura, melhor. Ficamos com essa frase, então, do professor José Tafra. Meus amigos, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com vocês nesse sábado. Hoje, com esse privilégio de estar à frente de um educador, de um empreendedor na educação. Enfim, quero desejar a todos um excelente final de semana e muito obrigado pela audiência a esse programa em especial. Até a semana que vem, com um novo tema, com certeza rico, porque a PG2, a página 2, tem uma função de garimpar coisas boas, de pessoas, de estruturas, das histórias e dar vazão a tudo isso na nossa programação. Bom dia e até o próximo programa. Faço as suas palavras, menos os elogios dirigidos a mim, né? Mas o resto tudo bem, ok? Obrigado. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil, moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness. As técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. The Flash. Precisou? É urgente? Chame The Flash. Entrega com rapidez e segurança. Unifique. A tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.